Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que meditar no livro da lei de dia e de noite para que nós vivamos. Cristão tem que se alimentar da palavra. E é a palavra que nos garante a direção de Deus, a vitória, a nossa fé. Nós temos que estar ligados na palavra. Eu quero trazer hoje Atos 10, onde me chamou muita atenção, onde vem dizer assim para a gente hoje, Atos 10, falando sobre um centurião, Cornélio, né? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamado Italiano, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo oração a Deus. E este, quase à hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio! E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém? Medite nesta palavra. Olha aqui, aquele homem, ele era um homem piedoso, temente a Deus e toda a tua casa. E ainda diz que ele fazia muitas orações, né? Dava muitas esmolas ao povo. Mas ele orava muito a Deus mesmo. Aqui diz que ele fazia de contínuo. Então, contínuo significa que era sempre, não era de vez em quando. E nós temos uma mania de nós fazer orações quando precisa, de vez em quando. A nossa necessidade não é contínuo. Então, contínuo é uma coisa que você faz sempre. Então, sempre nós temos que estar em contínuo, comunhão com o nosso Deus, orando, né? Primeiro, vigiando a todo tempo e orando, porque senão nós perdemos a nossa oração em questão de segundo. Você pode orar toda hora, mas se você não vigiar, a Bíblia diz primeiro vigiai e orai, para não entrar em condenação, nem em tentação. E diz ele aqui, que este, quase à hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que dirigia para ele e dizia: Cornélio, chamou outra vez. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado. Aqui a gente viu que o anjo ficou atento à oração dele, e foi lá e chamou ele pelo nome. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus sempre nos chama pelo nome. E você tem um nome a qual Deus sabe. E Ele conhece a sua vida e conhece o teu endereço e aonde você está. E Ele te chama pelo nome para falar contigo. E Deus fala de várias as maneiras. E aqui diz no versículo 4, que quando ele foi chamado pelo nome, ele fixou os olhos atemorizado, olhando para aquele anjo. Às vezes você nunca viu um anjo, né? Tem pessoas que veem, né? Nunca viu um anjo. E ele diz assim, atemorizado disse: O que é, Senhor? Cornélio respondeu para ele: Senhor, ele quer dizer: Senhor, o que é? O que o Senhor quer de mim? Pode ser isso, né? Ele fez uma pergunta para ele. E o anjo lhe respondeu e disse: Olha, Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido de memória diante de Deus. Aqui, o anjo viu que ele estava orando, que ele era temente a Deus, que ele buscava de contínuo a presença de Deus, com sinceridade, né? Porque aqui diz que ele era um homem, né, piedoso e temente a Deus, né? Em primeiro lugar, nós ser temente a Deus, ser obediente a Deus, né? E que nós temos um objetivo, que nós temos uma atitude de aquele momento nós se encontrar, né, e fazer as nossas orações e nós falar com Deus que nós precisamos em orações. E aqui ele dá uma resposta. Quantas vezes a gente ora pedindo uma resposta do Senhor, pedindo que Ele faça por nós um sinal de Deus, uma aprovação de um negócio, qualquer coisa, né, uma cura, uma libertação, né? E a gente pensa que o Senhor não está nos ouvindo. Mas enquanto nós estamos orando, o anjo do Senhor está nos assistindo para que possa pegar as nossas orações e dar resposta para a gente, levar a Deus, que diz que Deus ouve as nossas orações. Ela chega como incenso suave até as narinas de Deus. E aqui ele veio dar um aviso, ele vai trazer uma resposta para Cornélio. Então, qual que é a tua pergunta hoje também? O que você quer que Deus faça, né? Que sinal você quer de Deus? Aqui ele diz,
E ele veio dar uma resposta para Cornélio, que às vezes a gente oramos e nós pedimos resposta, mas ele falou para Cornélio o seguinte: olha, as tuas orações, isso o anjo falou, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então quer dizer que quando a gente ora, Deus responde. E a gente quer dizer que as nossas atitudes, as esmolas, os nossos atos chegam diante de Deus. Deus vê tudo, viu? Deus sabe tudo, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, o nosso andar, o nosso proceder. Deus vê tudo e Ele vai te responder. Então, se você tem hoje algo esperando uma resposta de Deus, eu também estou esperando uma resposta de Deus. E qualquer momento eu sei que eu vou ter essa resposta, com sinceridade. Eu sei que eu vou ter essa resposta. Deus vai me responder e Ele vai responder para você também. Então, que essa palavra fique no seu coração nesta manhã. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, ao redor da tua casa. Que o Senhor te proteja e fique aí te assistindo nas suas orações. Que você possa receber esta palavra no nome de Jesus. E que você tenha uma semana abençoada, um dia abençoado aí na presença de Deus. Amém? Que o Senhor venha retribuir 100 vezes mais as suas orações. Quando você ouvir, quando você orar, que o Senhor venha retribuir tudo que você precisa na sua vida. Amém? Então se inscreva no canal, faça esse vídeo, compartilha essa mensagem, essa palavra simples, mas bem poderosa. A palavra de Deus é poderosa, é eficaz, é espada de dois gumes, que corre dois lados. Você está esperando essa palavra que está para você hoje, esse presente de Deus que Ele trouxe para mim e para você. E grandes coisas Ele está precisando, que você está precisando, o Senhor fará. E o Senhor precisa fazer algo importante na sua vida. Então clame, ore e peça, porque qualquer momento você pode ter uma resposta do Senhor. O anjo pode falar com você a qualquer hora. E eu também estou esperando essa resposta no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e vamos continuar orando, continuar buscando a presença do nosso Deus, porque Ele é conosco. Em nome de Jesus. Se inscreva aí, né? Toca lá no sininho, manda uma mensagem e Deus é contigo. E Deus te abençoe. Amém? Fica na paz.